paz de Jesus, povo lindo de Goiás. Como diz os blogueiros, né? Fala, galerinha. Eu tô aqui hoje para gravar essa pequena formação e já começo louvando e bendizendo a Deus, né? Minha primeira gravação, nunca gravei live, nunca gravei nada disso. Então eu louvo a Deus por isso e já peço a ajuda de vocês, tá bom? Então, eu vou me apresentar, eu me chamo Anabelle. Nesse tempo eu coordeno o Ministério que evangeliza crianças e adolescentes na Renovação Carismática Católica no Brasil. Né? Participo de um grupo de oração lindo, Família Sopro Divino. E estou aqui, né, para fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que o Senhor nos pede nesse tempo. Então, o tema dessa formação, dessa pregação é Leva-me às águas profundas. Então, eu fazia a reflexão, né, que tanto para subir a montanha, como para ir na profundidade, naquilo que o Senhor quer, nas águas mais profundas, é preciso ter confiança. Então, é baseado nessa palavra de confiança, que era esse o direcionamento que o Senhor me dava para esse momento, né, de pregação e formação, onde ele dizia que para fazer a vontade dele, para subir a montanha, para se elevar a Deus, para tocar e escutar a Deus, mas também para ir nas águas mais profundas, é preciso ter essa confiança. A confiança daqueles que fazem uma experiência profunda com Deus e porque fizeram essa experiência, sabe de tudo que Deus é capaz e de tudo que Deus pode fazer. Então, eu pensava assim, quanto mais alto eu for, mais eu preciso confiar no Senhor. Tem uma canção que diz assim, olha só a cantora, viu? Eu posso ir muito além de onde vou, vou nas asas do Senhor e o teu amor. E aí a gente vai ver, para voar, para ir mais alto, nós precisamos ir nas asas do Senhor. Confiar que no dia que Ele nos manda ir mais alto, Ele vai nos dar as asas para irmos. As asas são deles. É dele, é do nosso Deus, daquele que nos ama, daquele que nos escolhe, daquele que nos chama. Da mesma forma, né, quando o Senhor disser, você precisa ir para as águas mais profundas. Então, quanto mais profundo eu for, mais eu preciso confiar no Senhor. E aí, para isso, eu vou cantar aquela canção de Tony Alice que diz assim: Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Então, se Ele nos manda ir a águas mais profundas, Ele há de avivar o nosso coração, Ele há de retirar o nosso coração desse cansaço, de tantas coisas que tem impedido. Então, eu quero te convidar agora de uma forma bem simples a pedir a graça do batismo do Espírito Santo. Diz ao Senhor que precisa ser avivada. Nesse primeiro momento de formação, de pregação, eu já quero te convidar a dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ir, Senhor. Eu quero ir às águas mais profundas, Senhor, embora eu ainda não saiba como isso vai acontecer. Mas eu quero ir. Então eu te convido a pedir realmente que venha o Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração e diz assim, Senhor, leva-me às águas mais profundas, aviva. Fala ao meu coração, Senhor, o meu coração que por tanto tempo não te escuta, o meu coração que está cansado, o meu coração que está sem esperança, Senhor, o meu coração que tem ouvido tantas notícias ruins, Senhor, que está como um navio naufragado, lá no fundo do mar, esquecido, que pensa que não tem, que já está cheio de poeira. Por que não, Senhor? Porque não te ouviu mais? Porque não, Senhor, se colocou mais na tua presença? Então eu quero te convidar agora, de uma forma muito especial, a dizer ao Senhor, Senhor, aviva o meu coração, porque eu quero ir para as águas mais profundas. Eu não quero, Senhor. Eu não quero ficar e ser fruto de desesperança, de falta de fé. Eu quero ser um sinal, Senhor, onde o Senhor me enviar. Então, amado irmão, eu quero te dizer que você é a resposta de Deus para essa geração. Se o Senhor te pede para ir para águas mais profundas, Ele vai te avivar, Ele vai te dar os instrumentos, Ele vai te dar as ferramentas necessárias. Então, tem um livro que é leitura obrigatória para todos nós na renovação desse tempo. Eu te constituí sentinela na casa de Israel, né? Ele é do nosso presidente nacional, Vinícius Simões, e ele traz uma fala que muito eu aprecio, né? Diz assim: temos visto muitas coisas boas na RCC. Graças a Deus, por outro lado, por vezes não muitas,
temos visto alguns servos um tanto cansados, abatidos e até um tanto descompromissados ou indiferentes. Parece que a sede de Deus na vida deles já foi saciada. Essas pessoas não têm mais ardor para participar de encontros em que a palavra de Deus será pregada e a sã doutrina ensinada. Alguns fazem se der certo, se não tiverem outra coisa melhor, se o pregador fulano de tal for. Outras pessoas estão simplesmente fugindo do compromisso de funções, de missões e de encargos laicos. Então, para isso, os bispos reunidos, a Conferência Episcopal Latino-Americana que aconteceu em 2007 em Ceilã, eles disseram assim: esperamos um novo Pentecoste que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos a vinda do Espírito Santo que renove nossa alegria e nossa esperança. Então, se nós formos avaliar hoje o contexto que nós estamos, a situação que nós chegamos hoje, o Senhor nos desinstala. O Senhor nos tira do comodismo e, de certa forma, Ele vem dizer a mim e a você: não se acomode ao ambiente que você está. Você não é um navio naufragado. Você não é uma pessoa sem esperança. Nós temos motivo, nós sabemos em quem pomos nossa confiança, nós temos motivo para esperar e para confiar. Então, nós esperamos ansiosamente a vinda do Espírito Santo e a manifestação dos filhos de Deus, que há de vir a partir dessa manifestação. Então, o Senhor, dessa tarde, eu acho que Ele dá uma chacoalhada em você aí nesse sofá, onde você encontra, escutando. Ele vai dizer assim: vamos além, vamos às águas mais profundas, você pode ir além. Eu acredito que o novo de Deus, ele precisa vir através de cada um de nós. Ele precisa vir através de você, através de mim. Então, eu quero pedir, a luz, essa luz dessa palavra. Então, olha só, que essa luz venha iluminar hoje o nosso coração, que essa luz venha devolver a esperança, que essa palavra hoje seja fonte de luz e de salvação para a tua vida, que seja como uma lâmpada que ilumina o teu coração, que portanto se encontrava na escuridão, como dizia Santa Madre Teresa de Calcutá: vem seja minha luz, vem seja minha luz, Senhor, vem seja minha luz com a tua palavra. Então já convido a pegar a palavra de Deus e abrir Lucas 5, Lucas capítulo 5, versículo de 1 em diante. Vamos lá? Estando Jesus um dia à margem do lago Genesaré. Eu já vou parar aqui. Estando Jesus um dia à margem do lago Genesaré. E eu já te convido a refletir: por que Jesus estava na margem? Jesus estava na margem porque tinham pessoas à margem. E essas pessoas precisavam ouvir o anúncio que ele tinha. Essas pessoas precisavam conhecer. Então, a margem, ela não é o lugar do cristão. Você é cristão? Então a margem não é o teu lugar. Diz isso a você. A margem não é o meu lugar. Se for para nós irmos para a margem, vai pegar muitos peixinhos para o Senhor. Se tiver peixinho lá, você é convidado a ir para lá para pegar. Mas o teu lugar não é a margem. E esse lago Genesaré? A margem do lago Genesaré. Esse lago poderia ser o teu grupo de oração, sim ou não? Quantos evangelizadores se encontram à margem? Eu já te convido a refletir, Tantas vezes estando e tendo um lago imenso, cheio de peixes, para irmos, nós nos conformamos em ficar à margem. Eu sei que isso não acontece aqui no Brasil, são em outros países, mas quantas vezes nós nos acomodamos dentro do nosso grupo de oração, Vivemos como algo à parte, como algo diferente, Vivemos como se não fizéssemos parte daquele lago, como se fôssemos algo estranho ao grupo de oração, Nos colocamos sempre na defensiva, dizemos que
as pessoas não nos amam, as pessoas não entendem o que a gente faz, que as pessoas não olham para o ministério e nós vamos sucumbindo, né, em tantas murmurações, em tantas reclamações, em tantas situações que cada vez mais nos afastam daquilo que é a vontade de Deus, né, que nos retiram da vontade de Deus e aí nós continuamos sempre à margem, né? Um ministério que tem uma missão belíssima, riquíssima, um ministério que tem uma função de evangelizar pessoas que nas fases mais importantes da sua vida. Nós evangelizamos pessoas que estão nas faixas etárias que constroem aquilo que elas serão o resto da sua vida, mas nós continuamos nos sentindo pequenininhos, coitadinhos, nhenhenhê, aquela coisinha, né? E não é isso que o Senhor nos chama a fazer. O Senhor, Ele tem repetido essa palavra para nós. Lança, avança, vai para águas mais profundas. Sai dessa situação, sai da margem do teu grupo de oração. Não estou te mandando sair do grupo de oração, na verdade, eu estou te mandando cada vez mais adentrar naquilo que o Senhor tem para você dentro do teu grupo de oração. Quantas vezes nós queremos nos comportar como pessoas indiferentes, nós não ajudamos, nós não nos colocamos à disposição do nosso coordenador, nós não dizemos aquilo que queremos dizer, nós não nos inserimos nesse contexto, porque se você não se insere nesse contexto, você fica fora do barco. E nós estamos nesse barco. Quem vai dar a direção é o teu coordenador, o coordenador do grupo de oração. Ah, Anabelle, mas você não conhece, né? Eu acredito que só você acredita que muitas vezes só você, eu não tenho esse problema, né? Porque eu coordeno meu grupo de oração. Mas eu sei, né, que todos temos dificuldades, mas essas dificuldades elas não podem me deixar estacionada na margem. Então eu vou ler mais um pouquinho dessa palavra para a gente ver como é que ficam as barcas da gente quando a gente começa a olhar para as dificuldades. Estando um dia à margem do lago Genesaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus, vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido dela para consertar as redes. Subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentando ali, ensinava da barca ao povo. Então já te convido a refletir. Muitas vezes nós não temos mais o brilho no olhar. Muitas vezes nós não temos mais o fogo no coração. Muitas vezes nós temos deixado que nos falte uma matéria-prima preciosa para a evangelização, a alegria. A alegria. A dificuldade de evangelizar crianças, meu amado, não começou em você não, desde a época de Jesus. Quando Jesus decidiu impor a mão naquelas crianças para orar, aquelas crianças que estavam no meio do caminho, aqueles que afastavam as crianças foram os discípulos. Aqueles que andavam com Jesus não entendiam a necessidade de parar para impor a mão e orar por elas. Então não vai ser diferente com a gente. Sempre vão me encontrar dificuldades, sempre vão me encontrar batalha. Ah, eu não tenho uma sala linda, maravilhosa, com ar-condicionado, mesinhas, cadeirinhas, um quadro. Amado, da forma que você recebeu a sua sala, da forma que você recebeu o lugar de evangelizar, transforma ele na sala de cima. Vai ser o teu sim a Deus, a forma como você decide entrar nesse barco. O teu compromisso. Ah, eu não tenho evangelizador. Ah, tem pais no teu grupo de oração? Ah, tem jovens no teu grupo de oração que podem ajudar na evangelização dos adolescentes, enquanto não se tem adolescentes, enquanto não se tem evangelizadores? Tem pessoas que possam levar um lanche? Ah, tá bom. Né? Então, tantas coisas nós podemos pedir, nós podemos contar com os outros e muitas vezes por decidirmos viver à margem. Nós não nos inserimos num contexto e não vivenciamos a totalidade daquilo que Deus tem para nós, né? Então, muitas vezes o nosso coração, ele já não sente mais a presença amorosa de Deus, né? Eu lembro os discípulos de Emaús. Mesmo quando eles estavam entristecidos naquele caminho de volta, eles queriam voltar para a vida antiga. Eles ouviram a voz de Deus e o coração deles se abrasava. Se abrasava. Eu te convido agora a pedir essa graça a Deus. Deus, vem liberar o meu coração. Quantas vezes o nosso coração está assim? A gente até diz isso às crianças, né? O nosso coração está assim, ó, entristecido.
E nós vamos deixar que o nosso coração já não sinta mais essa presença amorosa de Deus, que não sinta mais aquele chamado, aquele desejo de evangelizar, de levar todas as crianças para Jesus, né? Que não tem mais o desejo muitas vezes de dar o melhor e por isso tem dado tantas coisas, tão pouco. Você tem dado tão pouco, meu irmão, né? Talvez a tua barca ainda esteja só se afastando um pouco da terra, mas o Senhor, ele diz a você: não, não, não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você se faça ao largo e lance as redes para pescar. E aí, eu quero te convidar a refletir profundamente nesse tempo, porque você está estacionado, porque você parou, porque você não acredita, porque seu coração não se abrasa, porque seus olhos não brilham, porque você não sente mais essa alegria. E eu já te convido a retirar do teu coração, e ao invés de nutrir teu coração com tantas coisas ruins, nutrir teu coração, olha, o amor de Deus, você nas mãos do Senhor. E o amor dele sendo derramado sobre você, para que você cresça mais uma vez, para que você vá para as águas mais profundas, né? Então, os pescadores desse tempo, eles são chamados de sentinelas. Eu te constituí sentinela, o Senhor deu essa moção à renovação carismática católica, de sermos chamados de sentinelas. Olha o nosso bonequinho sentinela. Mas esse sentinela, ele representa eu e você, né? O que é que ele tem na mão? Ele tem a lança e ele tem a trombeta. Ele tem um desejo de anunciar. No teu caso, o pescador, ele tem redes. Redes que precisam ser consertadas, né? Então, sobre o grupo de oração, né? Esse mesmo material, eu te constituí sentinela, ele vai dizer assim: grupo de oração em saída. Significa grupo de oração em contínua pesca de homens, em contínua evangelização daqueles que ainda não conhecem Jesus ou que, conhecendo, por algum motivo ficaram à margem no caminho. Para isso, não se exigem grandes estruturas. E aí eu já trago para vocês, não se exige grandes materiais, não se exige uma multidão de material, não se exige, mas se exige uma inspiração de Deus que se obtém pela oração. Muitas vezes nós ficamos à margem porque nós paramos a nossa vida de oração e aí nós começamos a copiar, começamos a ser fazedores de coisa, mas não estamos mais pescando, né? E aí o texto diz assim: os seminários de vida, sem dúvida, são uma excelente estratégia de evangelização e de pesca, mas também as tardes, dias, noites de louvor, do lado de fora da igreja, as inúmeras ações de evangelização com jovens, com adolescentes, com crianças, pelos pontes, as ações através da música católica, as visitas às casas dos participantes, etc. Elas são atitudes, inclusive de pescaria. Nós somos um grupo de oração em saída, né? Nós precisamos nesse tempo entender que o Senhor chama a renovação, o grupo de oração a ser um lugar de portas aberta, tão aberta, que as nossas redes se quebraram e hoje as nossas redes não são mais as redes que nós usávamos, são as redes sociais. Quando eu me deparava com essa palavra, eu via, né? Em 2017, eu lembro que no ENF, quando nós rezávamos e preparávamos, o Senhor trazia no meu coração a moção de chamar o coordenador nacional da comunicação, que era Jesse ao tempo, para falar para nós. E eu lembro muito forte quando ele dizia que vai chegar um tempo que os EVAs, eles não vão ser mais suficientes para evangelizar as nossas crianças, né? Pensando eu que seria para a próxima coordenação nacional. Não seria o meu tempo, né? Engano meu, né? Tô eu aqui gravando meu primeiro vídeo. Tô eu aqui consertando as redes, usando novas redes, porque agora, nesse tempo de quarentena, vai ser a rede que eu tenho para pescar. Vai ser a forma que eu tenho para evangelizar. E eu vou dizer a você, muitas vezes nós estamos apegados às redes quebradas, às redes
que não estão lá sem ser consertadas. E aí eu te pergunto, só vai consertar as redes quem confia. Nós precisamos consertar as formas de evangelizar. Nós precisamos voltar a sermos grupo de oração em saída, ministério dentro do nosso grupo de oração em saída. Nós precisamos ter alegria de evangelizar e de fazer aquilo que o Senhor nos pede. Então, fazendo o uso, né? Para que a gente possa entender do mesmo documento de Aparecida, no número 362, nós fazemos uso da palavra. Então, eu queria dizer a você o que é que a igreja espera dos nossos grupos de oração. Que seja um espaço caloroso, que deve proporcionar o encontro pessoal com Jesus Cristo, uma profunda experiência do amor de Deus, a partir da efusão do Espírito Santo e a genuína vivência fraterna. Então, eu quero te dizer que é isso que o Senhor espera que sejam os nossos grupinhos de oração. A igreja quer que seja um espaço caloroso, que deve proporcionar às nossas crianças o encontro pessoal com Jesus Cristo, uma profunda experiência do amor de Deus a partir da efusão do Espírito Santo e uma genuína vivência fraterna. Nós precisamos ajudar os cristãos a descobrirem ou redescobrirem Pentecostes. E os cristãos são as nossas crianças, são as mulheres, são os homens, né? Muitas vezes nós pensamos que só são as pessoas do grupão. Já pensou aquelas crianças desde pequena que já encontram Jesus, quando elas chegam na catequese que elas vão aprender sobre Jesus? Faz toda a diferença pro resto da vida dela. A gente, muitas vezes, a gente é tendencioso em acreditar que, não, eu vou mudar essa evangelização e daqui a um mês, 2 meses, eu quero que esteja tudo diferente. E não, muitas vezes a gente leva tempo. Né? O mundo, ele nos coloca numa forma, né? E aí ele vai exigir, ele tem paciência em esperar. Se nós vamos assar um bolo, tem um tempo para assar um bolo. Se nós vamos cozinhar um ovo, o ovo cozido tem um tempo, né? Então, para cada coisa existe um tempo. Então, se eu quero formar uma geração, eu vou precisar, muitas vezes, me gastar por um tempo e essas redes vão precisar ser consertadas. A cada tempo, essa rede vai precisar. Né? Então, eu faço uma meditação para que a gente possa ter uma leve reflexão se nós queremos continuar na superficialidade ou irmos à profundidade. Né? Eu trago, e é uma preocupação e inquietação minha, nós hoje temos uma geração, né, de jovens que foram formados pela Malhação. A Malhação começou em 1995 e ao longo desses anos, né, porque já estamos na 28ª temporada, está sendo preparada, né, ela teve paciência, ela começou falando de uma forma bem simples, de conflitos de adolescentes, de situações nas famílias que envolviam eles, e ia se passando um tempo, e aí ele não introduziu tudo o que ele queria, né? Em 2017, ele já traz o primeiro beijo entre meninas, em 2018 entre meninos, né? Então, para que ele chegasse no objetivo dele, que quisesse construir aquilo que ele, desde o princípio, ele levou um tempo. Então, se nós queremos mudar um povo, nós vamos levar um tempo. Se nós queremos mudar uma geração, e nós queremos uma geração do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos uma geração de criança, nós precisamos ir nos aprofundarmos naquilo que o Senhor nos pede. Nós precisamos acreditar que se eu consertar a rede, se eu continuar na vontade de Deus, e aí eu já te digo, não existe um manual nem uma receita de bolo para isso. A receita é: escuta o que o Espírito fala a cada tempo e faz aquilo que o Senhor nos manda fazer. Né? Então, eu já te convido, entra na forma do Espírito Santo. Entra na forma do Espírito Santo que eu te digo. Você vai conseguir ir para águas mais profundas se você entrar na forma do Espírito Santo. Sai da forma do mundo. A forma que se prende porque não gostou que alguém falou de mim. Aquela pessoa disse, eu acho que foi para mim. Né? E aí vai deixando que tantas coisinhas, olha o teu coração, nós vivemos mostrando isso às crianças, né? Agora serve pra gente. Olha o nosso coração como tá ficando. E aí quando o nosso coração aqui fica assim, a gente estaciona na margem.
E aí a gente faz de conta, né, que está indo para as águas mais profundas, que está fazendo a vontade de Deus. E aí eu vejo a sutileza de Jesus. Ele diz assim, afasta um pouquinho. Aí nós obedecemos. E aí depois ele diz, agora faze-te ao largo. Né? Talvez esse afasta um pouquinho foram os 10 anos, os primeiros anos do ministério. Né? Aí agora o Senhor diz assim, olha, eu quero 20 anos. Eu quero que vocês se façam ao largo. Eu quero que vocês vão a águas mais profundas. E para isso, na Jornada Mundial da Juventude da Polônia, o Papa Francisco diz assim, nós não viemos ao mundo para fazer da vida um sofá que nos ajuda a dormir, mas o oposto. Viemos para fazer a diferença. Então você é chamado a fazer a diferença. Você é chamado a levar as crianças a essa experiência profunda de Deus, a encontrar Jesus. Porque mais na frente, quando elas crescerem, quando elas forem adultos, o mundo não vai mais colocá-las na forma, elas já receberam a forma do Espírito Santo. E a forma do Espírito Santo, ela é capaz de transformar toda a nossa vida para sempre. Então, eu acho muito bonito de Deus quando eu vejo o tema desse ano. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E aí nós podemos refletir, né? Em algumas versões, na versão da Bíblia vai dizer assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós sabemos que a nossa mente ela é formada na camada mais superficial, né? Pelos pensamentos, e aí as crenças intermediárias e as crenças centrais. Quando são construídas as crenças centrais na nossa vida? Na nossa infância. Na nossa adolescência, ao longo da nossa vida, mas principalmente na nossa infância e na nossa adolescência. E o Senhor nos confia a joia preciosa dele. Nós temos a oportunidade de fazer que uma geração cresça, acreditando que Jesus Cristo é o Senhor e vivendo esse senhorio. E para isso o Senhor nos desinstala. Né? Em especial nessa formação, nós estamos sendo desinstalados. Nós estamos sendo obrigados a levantar do sofá. Né? Então, nós corremos o risco muitas vezes, a tentação de dizer assim, cheguei em 50 anos, a renovação tem 50 anos. Né? Eu vou me aposentar, eu vou pendurar a chuteira, vou comprar uma cadeira do papai, ficar na frente do sofá. E aí a gente ainda diz assim, ó, mas eu tô fazendo uma coisa boa, assistindo a canção nova. Mas não é vontade de Deus? Né? Nós precisamos entender, o Senhor está gritando para a Renovação Carismática Católica. Ele diz assim, eu vou usar do meu querido servo de Deus, Padre Léo, que tanto amo e que tem um pedido a intercessão. Anta! Eu te constituí sentinela na casa de Israel. Toma o teu posto, volta ao teu posto. Né? Então eu fico pensando, quando eu penso nisso, quando o Senhor diz assim, eu te constituí sentinela na casa de Israel, eu fico pensando assim, eu penso nos serventes que levaram aquelas talhas. Se, ao serem convidados para levar as talhas, eles dissessem assim, não, já não tem mais vinho, para que eu vou levar essas talhas? Eu vou encher de água as talhas, vou nada, vai ficar pesado. É melhor ficar com essas talhas secas. Né? Se ele quiser fazer um milagre, que ele faça um milagre lá nas talhas secas. Bote água e depois bote vinho. Né? Então, eu também penso se, quando o Senhor pediu a Moisés para confiar aí para aquele mar e pedir para o mar abrir, né? Se Moisés não tivesse acreditado e não tivesse feito o que o Senhor pedia. Eu penso lá em Naamã. Ele ia continuar leproso, porque não iria dar 7 mergulhos no rio Nilo. Eu penso em Pedro dizendo ao Senhor, não, Senhor, eu não vou lançar as redes, porque eu já passei a noite toda. E outra coisa, você não é pescador, você sabe falar bem, mas quem sabe pescar sou eu. Eu já estou pescando há muito tempo. E eu passei a noite toda lançando a rede nesse mar. Esse mar não tá para peixe não, Senhor. Eu não vou mais pescar. E eu penso em cada evangelizador que desiste de evangelizar, que não acredita mais, porque não confia mais naquilo que o Senhor diz. Amados, o Senhor faz um chamado muito forte para nós nesse tempo. Eu vou usar esse termo, nós somos sentinelas pescadores. Nós temos a obrigação de pescar crianças para o Senhor. Né? Então, eu quero te convidar a pegar a palavra lá em Lucas 5 e nós vamos abrir aqui. Lucas 5.
de novo, onde a gente estava, no versículo 6, que diz assim: feito isto, apanharam peixes em tamanha quantidade que a rede lhes rompia. Olha só, a confiança levou eles a obedecer. A confiança levou eles a obedecer. A confiança levou Pedro a obedecer. E aí ele pescou tanto peixe que a rede quase rompia. Eu penso que muitos, por mais que seja dolorido esse tempo que nós estamos vivendo, né, mas essa dor ela tem gerado arrependimento no nosso coração. E que nós também veremos muito fruto de pessoas que voltaram para o grupo de oração, de pessoas que voltaram para fazer a vontade de Deus e que sentem desejosos. Então eu digo que o fruto desse tempo de quarentena vão ser muitos sentinelas que voltarão aos seus postos, porque decidiram que querem continuar a pescar. E eu convido você, evangelizador do estado de Goiás, a levantar-se, a se colocar a teu posto, porque o Senhor te chamou. Olha o chamado que o Senhor fez para você. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira de mim, Senhor, porque eu sou pecador. É que de tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homem. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Amados, eu penso que ainda temos muitos peixes a pegar, a pescar. Eu penso que o Senhor hoje renova o nosso chamado, porque o Senhor chamou Pedro nesse momento, mas mais na frente o Senhor volta para Pedro depois de Pedro ter negado ele 3 vezes. E o Senhor volta o olhar misericordioso para Pedro. E naquele momento ele chega lá, mas Pedro já não se encontra mais na margem. A palavra diz que se Pedro se lança no mar para ir ao encontro de Jesus, né? Então, eu quero te convidar hoje a fazer esse retorno a Jesus. A dizer assim a Jesus: Jesus, eu quero confiar. Eu quero confiar, eu quero colocar o brilho no olhar. Eu quero mais uma vez abrasar o meu coração. Eu quero, Jesus, mais uma vez ir para as águas mais profundas, confiando, Senhor, na tua promessa que virão muitos peixes. Eu quero, Senhor, consertar as redes, consertar as formas de evangelização, consertar aquilo. Eu quero, Senhor, sair da margem, Senhor. Eu quero sair da margem. E para a gente concluir e começarmos a rezar um pouquinho, eu quero te convidar a abrir lá em Apocalipse. Apocalipse 2. Diz assim, o Senhor diz assim nesse dia para mim e para você: conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tem perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimastes. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e retoma as tuas primeiras obras. Retoma as primeiras obras. Eu te convido a confiar que o Senhor te chama para transformar o mundo. E eu vou repetir: você é a resposta de Deus para essa geração. O novo de Deus, ele precisa vir através de você, sentinela pescador. E é você mesmo que está assistindo. Sou eu mesma que estou aqui falando. É um chamado de Deus muito forte para nós nesse tempo. Ir para as águas mais profundas e fazer aquilo que o Senhor nos pede. Não temas. O Senhor disse a Pedro: não temas. Eu repito para você: não
temas. Não tenha medo de fazer isso. Apenas confie naquilo que o Senhor te pede. E de uma forma bem simples, eu convido a colocar a mão no teu coração. Eu não sou do Ministério de Música, mas nós vamos dizer assim. E desejar com o nosso coração. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor, com a mão no coração. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Então, nessa certeza, meu irmão, águas mais profundas é onde o Senhor quer nos levar. Porque existem crianças e adolescentes que precisam estar na forma do Espírito Santo. E você é o pescador sentinela escolhido para essa missão, essa tão bela missão. E eu quero pedir ao Senhor que, pelo poder do nome dEle, do sangue dEle, das santas chagas, toda desesperança, toda falta de fé, toda vontade de acomodar-se onde se encontra, de parar e de ficar na margem, hoje seja dissipada pelo nome poderoso de Jesus. Eu quero pedir hoje que venha sobre nós, sobre esse ministério, sobre o estado de Goiás, um Espírito Santo de ousadia e parresia, um Espírito Santo que inquieta, como quando nós começamos a nossa caminhada, que nós estávamos o tempo todo desejosos de servir, desejosos de fazer aquilo que era vontade de Deus. Quantas vezes nos deparamos olhando para o Senhor e chorando. Saudade, o Senhor coloca no meu coração servos com saudades de chorar diante do Senhor, que já não sente mais esse amor. E eu já quero te convidar, meu irmão. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Nós guardaremos, Senhor, a tua palavra no nosso coração. Na tribulação, invocaremos, Senhor, o teu santo nome, porque é Ele, Senhor, que é santo, santo, santo e que tem poder. Então, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, por esse chamado que tu fazes ao ministério para as crianças e adolescentes, ir para as águas mais profundas. Mas hoje eu dou a minha resposta como sentinela, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para lançar as redes ao largo. Eis-me aqui, Senhor, pronta a mais uma vez, Senhor, deixar tudo e te seguir, Senhor. Muito obrigado, Jesus, eu te amo, Jesus. Muito obrigado. Então, nessa Ave Maria, nós consagramos a nossa vida. Já em gratidão por tudo que o Senhor nos fala e por essa grande pescaria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, pescadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, um grande beijo. Deus abençoe vocês.